Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 43/2018, institui o Dia Municipal de Combate à Pedofilia e da outras providências. Autoria, vereador Luiz Flávio. Então, vamos à apresentação e defesa do projeto. Quero cumprimentar todos e dizer que esse projeto aqui, para nós, é de suma importância, porque ele visa combater um dos crimes mais reprováveis, se não o mais reprovável da nossa sociedade, que é o abuso sexual infantil, né? Eu coloquei aqui uma emenda e quero agradecer aqui ao Márcio, que é o nosso jornalista, que me trouxe um material aqui, substituindo o termo pedofilia por abuso sexual infantil, porque nessa discussão que foi se acumulando ao longo do tempo, com psicólogos, especialistas, chegou-se à conclusão que a melhor denominação seria o combate à violência sexual infantil, e não o combate à pedofilia. Por isso eu apresentei essa emenda, para que a gente possa fazer um projeto com uma terminologia contemporânea, moderna, e é por conta disso que nós fizemos a emenda número 4. A violência sexual contra as crianças, ela acontece dentro da própria família e em 70% dos casos. Segundo o Ministério da Saúde, somente nos anos de 2011 a 2017, foram 184 mil casos de abuso sexual das nossas crianças, assim conhecida pelas pessoas como pedofilia. Cabe ao vereador não votar leis que aumentem a pena, não votar leis que façam a punição desse agente agressor, por conta de que nós não temos essa competência legislativa. Mas cabe a gente discutir esse problema no município, através de seminários, debates, que a gente consiga envolver a rede municipal de saúde, a rede de educação, porque são essas pessoas que estão em contato direto com essas crianças e podem perceber, segundo alguns sinais que essa criança revela, se ela está sendo vítima ou não de abuso sexual. É um crime extremamente lamentável, e o Ministério da Saúde tem acompanhado isso, de forma que nós precisamos combater. E se combate quando esse crime vem à tona, porque é um crime que ainda tem muito tabu. Como acontece muitas vezes dentro do ambiente familiar, o parente não quer expor essa situação, porque o agente agressor é também um familiar. E se a gente não expor, se a gente não cuidar desse crime, ele ficará velado e as crianças sofrendo esse trauma por toda a sua vida. Então eu quero, ao instituir esse dia, fazer com que a nossa cidade discuta formas de poder verificar a existência desse crime, mas também formas de prevenir a ocorrência de tais crimes, né? Eu fico pensando aqui que muitas vezes o próprio professor na sala de aula, é possível, por conta de alguns sinais, compreender que aquela criança está sendo vítima de abuso sexual. É muito importante, e aqui nós temos 2 médicos na casa, muitas vezes essas crianças chegam até o pronto-socorro, às vezes o agente de saúde atende essas crianças e também pode perceber, pelos sinais característicos que se apresenta naquela criança ou adolescente paciente, que ela foi vítima de crime de abuso sexual. E assim cabe a gente denunciar de forma que a polícia, e aí no caso a Polícia Civil, investigue esse crime, encaminhar ao Ministério Público para que seja feita uma denúncia formal e esse crime seja repelido. Nós não podemos conviver com o crime de abuso sexual de crianças e adolescentes no nosso país. E um dado curioso que nós fizemos questão de levantar é que 81,60% dos agentes agressores é do sexo masculino. Olha só que interessante. Há também uma parcela que comete esse crime que é do sexo feminino. Então não é só o homem, não é só o masculino que comete esse crime. Também há mulheres, assim consideradas pedófilas, que abusam da dignidade sexual das nossas crianças. E tem também um outro dado aqui que, ao meu ver, é bastante alarmante, né? Que entre os adolescentes, por exemplo, 70% são vitimadas pelo estupro.
Sabe por quê? Porque a violência sexual não é só o estupro, né? Tem também a exposição dessas crianças. Quantos crimes cibernéticos, quantas operações a gente não verifica, e algumas até de caráter internacional, que exploram a foto, exploram a sexualidade das nossas crianças. 70% é de estupro, mas tem também esses outros 30% que são crimes praticados usando a imagem das nossas crianças para se favorecer do ponto de vista econômico. Há, sem dúvida alguma, uma indústria da pornografia infantil, e ela não é de um determinado país, ela é internacional. Muitos países estabelecem convênios internacional, tratado internacional, para que possa investigar esse tipo de crime. Então, quando a gente traz um projeto nesse sentido, é porque nos criará uma obrigação de fazer aqui seminários, de amadurecer essas questões, propor políticas públicas com a participação dos diversos órgãos, Conselho Tutelar, o CMDCA, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Educação, de Assistência Social, para que a gente, dentro dessa política de proteção à criança, dentro dessa política de proteção ao adolescente, a gente esteja sempre atento a esse crime que, para mim, é o mais reprovável, se é que existe uma hierarquia entre a reprovabilidade de crimes, mas é um crime extremamente reprovável, que merece do Estado pena dura, para que isso não aconteça, para que a gente consiga diminuir a incidência dos crimes de abuso sexual infantil. Pena dura para quem comete esse tipo de crime. Sabe por quê? É tão reprovável porque as vítimas geralmente não oferecem nenhum grau de resistência, porque vocês ficam imaginando, quem tem filho, quem tem filha aqui, uma criança de 3, 2, 4, 5, 6, 7 anos sofrendo um abuso sexual, ela não tem nem condição de oferecer uma resistência, e a família não pode ter preconceito, tem que denunciar, porque esse trauma de vir à tona, esse problema que acontece no seio familiar é muito menor do que a gente deixar as nossas crianças virarem adultas e sofrendo um crime dessa natureza, tão deplorável, que a nossa sociedade pede urgentemente que a gente tenha mais meios eficazes, penas mais duras, para que a gente possa fazer na mesma proporção a punição desse tipo de crime no nosso país. Ao município cabe isso, formular políticas públicas, fazer com que essas informações circulem mais entre as secretarias, entre os conselhos da cidade, para que a gente possa, aqui de Jacareí, dar o exemplo, fiscalizar isso, apurar isso, porque nós, na sociedade, nós precisamos evoluir e não regredir. Então é por conta disso que eu apresentei esse projeto, e peço também aos nobres vereadores e vereadoras, que tem uma emenda aqui. Eu quero muito agradecer à vereadora Lucimar por ter proposto essa emenda, mas eu quero aqui pedir a rejeição, vereadora Lucimar, porque eu também tenho um outro projeto que não veio à votação, mas que virá, e ele é um projeto que estabelece a obrigatoriedade de a gente afixar placas nos locais onde são atendidas as crianças, nos locais onde há festas, os buffets, para que as pessoas possam ter acesso ao número direto e denunciar. E esse projeto que eu apresentei, ele também apresenta multa, apresenta uma série de outras questões que vai complementar essa sua boa ideia que foi aqui através dessa emenda. Então eu quero pedir aos vereadores aqui que votem favorável ao projeto, e que eu apresentei esse projeto aqui, mas incumbe a nós, incumbe à Câmara Municipal, e isso eu farei através do nosso gabinete, no ano que vem, no Dia Municipal de Combate, que vai ser no dia 24 de agosto, fazer um grande seminário envolvendo os atores envolvidos, para que a gente possa manter essa discussão viva e ajudar a contribuir a combater esse perverso crime. Pena dura para quem o comete. Muito obrigado, eu peço a votação de todos os vereadores. O projeto está em discussão.
Boa tarde a todos, cumprimento a mesa em nome da presidente Lucimar e quero começar aqui, Luiz Flávio, dando parabéns para você por essa iniciativa. É muito importante que a gente traga determinados temas a essa casa para a gente provocar uma discussão na sociedade. E o crime de cunho sexual contra a criança, contra o adolescente, para mim, ele, como você mesmo disse, é um dos mais abomináveis. A gente tem dados aqui que entre 2011 e 2017 foram notificados, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 187 mil casos de violência sexual contra criança ou adolescente, um aumento de 83%. Não acho que seja só não acho que as crianças estejam recebendo, tendo mais violência sexual, mas políticas como essa encorajam as pessoas a denunciar esses abusos. Então, acho que a sociedade está amadurecendo e mais casos estão sendo notificados aí. Então, a gente observou um aumento de 83%. E se 31% desse foram abusos sexuais contra as crianças e 45% dessas denúncias contra os adolescentes. E na maioria das vezes, infelizmente, essa agressão, ela acontece dentro de casa. São pessoas próximas. E tem crianças que sofrem essa violência por uma vida inteira. Às vezes um pai, um irmão, um tio, um avô que pratica essa violência sexual. E vou trazer aqui para a nossa cidade. Apesar de estar dentro de casa, não vou citar os nomes, mas vou citar 3 exemplos de casos de violência sexual que chegaram à mídia e um de conhecimento meu, até por uma profissão de ginecologista obstetra, que a gente pega direto casos como esse. Recentemente saiu aí nas mídias um recreador de atividades recreativas, que estava dando essa recreação dentro de uma igreja da cidade e abusou de 15 meninos. Inclusive, existe um vídeo desses abusos, um absurdo. O segundo que me deixou estarrecido, e eu vou falar que sim, um abuso que aconteceu dentro do abrigo do nosso município, praticado aí por um ex-motorista da entidade, uma menina da Herbal. O abrigo, a adolescente, ela tinha sido recolhida pela justiça por sofrer aí, por não poder ficar aí no cunho familiar e no lugar onde ela deveria ser protegida, ela foi abusada por um bandido. Vou usar, estou me segurando para não falar aí um palavrão aqui, que é a vontade que eu tenho de falar. E outra, daí vou falar da minha experiência. Na última segunda-feira, Luiz Flávio, nós fizemos um parto no São Francisco de uma menina de 11 anos. 11 anos. Uma menina que foi violentada pelo seu pai. E ela deu à luz, nós acompanhamos ela pré-natal inteiro e ela teve a dar à luz. Então, a sociedade, ela não pode ficar calada com atitudes como essa de bandidos. E esperamos mais ação do Poder Judiciário, porque não adianta a polícia prender e o Judiciário soltar. Eu acho que o Judiciário ele tem que começar a recuperar a sua identidade, porque a gente vê aqui na cidade, Luiz Flávio, o Judiciário ele está querendo se confundir com o Poder Executivo e o Legislativo. Essa casa, na semana passada, aprovou um projeto e logo em seguida soltou uma liminar. Então, eu acho que se juiz aqui da cidade quer legislar ou quer ter função de executivo, se candidate. A gente tem um exemplo do governador eleito no Rio, deixe, se candidate e venha exercer as suas funções do legislativo e do executivo. E o que muito me estranha é que às vezes a atitude parece até política, que a mesma juíza que, na minha forma, desrespeitou essa casa, esperou a gente aprovar uma lei para logo em seguida dar uma liminar, foi a mesma juíza que eu, como presidente da CPI da Prolar, a gente, sérios indícios de desvio de dinheiro público, pedi a quebra de sigilo bancário dos envolvidos e a mesma rejeitou. E daí eu parabenizo a juíza Fernanda Ambrogi, da vara criminal, que
quando eu determinei e pedi o acesso ao Bacejude, ela prontamente nos atendeu. Então, a gente vê que o judiciário nosso, ele precisa se encontrar. Hoje, um absurdo de reportagem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, ameaçando os procuradores, dizendo que muitos estão no cemitério, com atitudes aí de cobrar o STF, e dizendo que o projeto das 10 medidas contra a corrupção, que eles alegam que o povo teve mais de 2 milhões de assinatura, e ele diz que aonde está a legalidade disso? Então, que os nossos juízes entendam que, assim como nós, eles são servidores públicos, eles estão lá como servidores públicos, tem que descer um pouquinho do pedestal de Deus e ter a convicção que estão lá, assim como nós, para servir a população. Então, Luiz Flávio, a gente não pode fazer muita coisa contra a lei, porque se você perguntar para mim, eu acho que em alguns casos a pena de morte ela cabe sim. Eu acho que é injusto eu acho que como a justiça é falha, é muito difícil você condenar alguém com um crime só. Mas eu acho que poderia, a carteira de motorista não estoura com pontos? Eu acho que a pena de morte, se poderia os nossos deputados fazerem um projeto também, que as pessoas fossem somando pontos, e assim atingir uma determinada pontuação, porque realmente não tem mais jeito, e não tem que ficar aqui dando custo para o Estado mesmo, dinheiro que era para estar sendo investido na educação, ser para sustentar bandido. Então, meu voto vai ser favorável ao seu projeto, Luiz Flávio. O projeto está em discussão. Cadê o Valmir? Chama o Valmir para mim. Boa tarde a todos, à mesa, nobres vereadores, o público aqui presente. Não tem como eu não usar o meu tempo para falar desse projeto. Primeiro, quero salientar que Jacareí, ele é referência no atendimento de criança vítima de violência sexual e doméstica. Aqui do Vale do Paraíba, até São Paulo, já vieram vários municípios ver como que a cidade conseguiu, através de decreto, e isso que você colocou na sua fala, o vereador Luiz Flávio, já acontece em Jacareí, a discussão da violência sexual e doméstica, onde tem o judiciário, a promotora, a doutora Renata Revite, nós temos o CMDCA, Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, e toda a rede que se reúne bimestralmente para acompanhar se está funcionando esse fluxo. Inclusive, participa a DDM, eu já tive a oportunidade de participar da provocação desse projeto, há 5 anos atrás, quando eu estava no Conselho Municipal como conselheira de Direito da Criança e Adolescente, do segmento Defesa de Direitos, da Pastoral do Menor, da Igreja Católica. Então, a gente começou lá atrás e agora está funcionando. Uma das coisas que está funcionando é isso, só não é resolvido quando não chega. Tem todas a diretoria de ensino, a Secretaria de Educação, o esporte, a cultura, todos estão envolvidos nesse fluxograma, já é lei aqui em Jacareí. E agora eu também fiz essas emendas porque eu acho que nós temos que deixar bem claro aonde eu devo denunciar, e é o Disque 100. Assim como já foi feito aqui a solicitação pelo vereador Paulinho dos Condutores, deixar visível o Disque 180, a violência contra a mulher, o Disque 100 é toda a violência contra o ser humano, criança, idoso, Disque 100, Disque 180, e a gente precisa divulgar isso. Então, não é exagerado a lei colocar a prevenção. E eu gostaria de falar que todo dia 13 de setembro, a nível nacional, já é comemorado o Dia de Combate à Exploração Sexual da Criança e Adolescente. Então, aqui, aproveitando para fortalecer e justificando a necessidade desse projeto, eu gostaria de que colocasse o vídeo aí de um dos fóruns, de um dos encontros que nós participamos.
Em 2015, mais de 80 mil denúncias de violações contra crianças e adolescentes foram registradas, segundo dados divulgados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal. Estudos mostram que esse número apresentado está bem abaixo da realidade, pois na maioria dos casos de abuso não há denúncias. O número, na verdade, é assustador e é um número assustador mundial. Na verdade, sabe-se que existe muito pouca informação a respeito de números. Existem várias pesquisas internacionais do IPEA no Brasil, com base nos dados SINAM de notificação obrigatória. Então, existem números, mas sabe-se que são meras estimativas. Sabe-se que é muito abaixo do que realmente representa, pela cultura de vergonha, por não querer contar. A gente sabe que é subnotificado os casos de violência sexual envolvendo criança e adolescente, principalmente porque os números mostram que a grande maioria acontece dentro de casa. Na opinião da promotora de justiça da Vara da Infância e Juventude, é obrigação de toda a sociedade dar voz às crianças e adolescentes vítimas de abuso. É importante mesmo que isso seja muito falado e sempre. Um dos mandamentos legais é a divulgação, a educação, a sensibilização da comunidade. As pessoas às vezes têm a ideia de que não é problema meu, eu estou desconfiada, mas não tenho certeza, não quero me prejudicar. As pessoas ainda tratam essa questão de grande relevância como algo que não interessa a si próprio ou que não devo meter meu dedo. E não é assim que acontece. A lei e a Constituição Federal e a lei no Brasil são taxativas e rigorosas em dizer que é obrigação do poder público, da sociedade, da família, de todas as pessoas, de comunicar, de denunciar, de dar voz às crianças que às vezes não têm voz. Qualquer pessoa pode denunciar casos de abuso e exploração contra a criança e adolescente. A denúncia pode ser feita de diversas maneiras. O nosso fluxo começa no Conselho Tutelar, mas não significa que a pessoa tenha aqui no Conselho Tutelar. Na verdade, às vezes as pessoas têm alguém de confiança maior, a criança se identifica com um professor muito querido na escola, os pais têm uma proximidade maior com a comunidade, com a agente de saúde do bairro. Enfim, qualquer que seja o profissional com que a pessoa, criança ou familiar, ou quem queira denunciar, se sinta confortável se abrindo e falando, pode ser feito, mas aí esse profissional vai acionar esse fluxo iniciando pelo Conselho Tutelar, porque é a partir dali que o Conselho Tutelar aciona a escuta especial que vai ser feita para a criança por profissional treinado, dispara também comunicação para o Ministério Público, no caso a Promotoria de Justiça, que também vai tomar as providências necessárias. A chefe do Poder Legislativo participou do evento e destacou a importância do trabalho conjunto dos órgãos e da sociedade no combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Esse encontro é muito interessante, que ele está fazendo um trabalho de rede, né? E a gente vê que a promotoria está junto, a assistente social, a Secretaria de Educação, o esporte, a saúde, na preocupação de fazer um atendimento nessa questão tão dramática e muito triste, onde é violado o direito da criança, a vida da criança. Então, essa importância é fundamental por conta de um trabalho em rede. E só vamos conseguir cuidar dessas crianças se realmente tiver um olhar articulado de rede. Na situação do Jacareí já existe um fluxo de combate à exploração sexual e violência contra a criança e adolescente. Eu fiz uma emenda também que não teve o parecer favorável da consultoria jurídica, mas eu queria reforçar. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele preconiza a responsabilização e articulação do Conselho Municipal de Direito e Defesa da Criança e Adolescente. E nós temos que criança e adolescente prioridade absoluta. E nós temos a Lei Municipal 4.418, que instituiu o Conselho de Jacareí. E foi uma das primeiras cidades que constituiu o Conselho, antes até do Estatuto. Então, parabéns para a cidade de Jacareí. E nessa lei, ele deixa... Só afirmando, ele deixa bem claro a garantia de absoluta prioridade, e cabe ao Conselho, está bem claro aqui, prioridade na adoção de recursos públicos para as áreas relacionadas com a proteção e o atendimento da criança e adolescente. O Conselho ele é deliberativo e ele que dirige o Fundo de Assistência ao Direito da Criança e Adolescente. Então, eu não entendi o porquê da negativa, mas nós vamos acompanhar, porque eu estou acompanhando as reuniões do Conselho da Criança e Adolescente do nosso município, assim como os outros demais conselhos. Projeto continua em discussão.
Não havendo manifestação dos novos pares, vamos então à leitura das emendas. Emenda número 1, no artigo 3º do projeto de lei em epígrafe, a expressão "para que esse problema tão grave" fica substituída pela expressão "para que o tema pedofilia". E no artigo 4º, a expressão "poderão celebrar convênios e parcerias" fica substituída pela expressão "poderão celebrar parcerias". Justificativas, alterações propostas apenas atendem a orientação da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Legislativo. Autoria, vereador Luiz Flávio. Emenda 01 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 01 aprovada. Qual dois? Os que foi? Emenda número 2, arquivada conforme parecer jurídico. Emenda número 3. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 5º ao projeto de lei do Legislativo de número 43/2018, que institui o Dia Municipal de Combate à Pedofilia com a seguinte redação. Artigo 5º. O município de Jacareí deverá promover a divulgação do combate à pedofilia através de cartazes fixos alocados em locais públicos e privados em caráter permanente e preventivo de forma a facilitar a denúncia. Artigo 2º, artigo 5º do projeto de lei do Legislativo de número 43/2018 fica renumerado para artigo 6º. Autoria, vereadora Lucimar Ponciano. Emenda 03 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 03 reprovada. Emenda número 4, artigo 1º. Substitui em todo o projeto, inclusive na ementa, a expressão pedofilia por violência sexual infantil. Autoria, vereador Luiz Flávio. Emenda 05 em votação. Emenda 04 em votação. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Emenda 04 aprovada. Então, vamos para a votação, não havendo mais emendas, na forma nominal. Como vota, vereador Fernando da Ótica Original? Eu quero aqui justificar o meu voto e reforçar aqui que os parabéns ao autor do projeto e quero encaminhar meu voto favorável. Como vota, vereador Juarez Araújo? Parabenizar o vereador Luiz Flávio pela propositura apresentada hoje aqui, que sem dúvida é bem-vinda para o nosso município. E sou favorável. Como vota, vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Parabéns, Luiz Flávio, pela um projeto com ação impositiva sobre a coibição da exploração ao menor. Favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Parabenizar o vereador Luiz Flávio, projeto importantíssimo aqui na nossa cidade para que a gente possa combater esse crime. Eu sou favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Primeiramente, parabéns, Luiz Flávio. Hoje em dia, esse assunto está todos os dias na mídia, né? Várias pessoas sendo detidas dessas violências sexuais contra crianças. Eu fico revoltadíssima com alguns noticiários que eu vejo. E parabéns pelo projeto. Acho que a gente tem que defender, sim, de todas as formas, nossas crianças. Como vota vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota a vereadora Derbal Sodré? Favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista? Favorável. Gostaria de solicitar a Sônia que votasse, porque ela justificou, eu não ouvi que votou favorável.
Projeto de lei do Legislativo número 43, de 4 de julho de 2018, institui o Dia Municipal do Combate à Pedofilia e das outras providências. A autoria, vereador Luiz Flávio. O projeto ele foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Presidente, não temos mais matérias a serem tratadas, apreciadas na ordem do dia.